pessoal, André aqui, beleza? E hoje mais um vídeo para vocês, cara. Teremos a GTX 970 da Zotac. Sim, já passou aqui pelo canal o GTX 970 da Gigabyte, single e SLI, quem quiser pode olhar os vídeos lá. E agora vamos ver o modelinho da Zotac. Vale lembrar que eu fiz testes em single e SLI dessa placa. E vocês podem notar que o cenário pode ser que tá um pouco diferente. O Caio, toda vez ele manda mudar um pouco de lugar. Um pouco mostrar um pouco. Papa Hardware em busca da perfeição, tá? Mais ou menos isso aí, né? A culpa é sempre do editor, sempre, né? Essas últimas semanas, teve uma semana que teve um vídeo apenas culpa do editor. Culpa do editor. Só pra vocês saberem aí de casa, né? Ah, não quero botar vídeo, estamos parando com o canal. Não, o editor ferrou com tudo. Pessoal, a primeira impressão que nós temos, né, olhando essa GTX 970, cara, é que ela é extremamente pequena comparada com as outras da série 900 que temos no mercado, né? Ela é bem pequena mesmo, né? O Caio daqui a pouquinho vai colocar todos os takes pra vocês aí, mas tamanho não é documento, né, cara? Na verdade, eu até gostei bastante desse modelo aqui pequeno. Ele, já vou comentar isso agora no começo do vídeo, ele tem ele é superior em comparação à GTX 970 da Gigabyte na questão tamanho, dependendo do seu gabinete. Tem gente que quer... Lembra que eu comentei que a da Gigabyte lá tem, ó... Essa aqui, por exemplo, tem termina o PCB aqui e aqui na parte superior tem uma partezinha aqui de plástico, tá? E os dissipadores aqui e tudo mais. Mas a da Gigabyte, ela termina aquele PCB que é um pouco maior e daí tem mais uma partezinha de plástico. Dependendo do seu gabinete pode ser um problema e daqui a pouco uma Zotac pode ser a solução para o seu gabinete super pequeno ou algo do tipo, né? Obviamente recomendo ter um gabinete bem refrigerado e tudo mais para colocar essa placa, apesar de que as GTX da série 900 não estão esquentando muito, estão dentro de uma temperatura bem bacana. Então, primeiramente, o Caio, que é o nosso editor, que, né, faz as paradas aí que vocês sabem, que atrasa as paradas aí, ele vai... Não é assim, pessoal, o Caio tá aqui do meu lado e não é, tô brincando. O nosso editor vai colocar então todos os takes para vocês que a gente fez com essa belíssima placa, então deem uma olhada aí. Então, pessoal, vocês viram todos os takes ali, cara. Vale lembrar que a fonte recomendada pela NVIDIA para uma GTX 970 são apenas 500, uma fonte de 500 já segura essa belezinha, e duas placas dessas, se vocês quiserem fazer um SLI dela, uma fonte de 650 ou 750 já segura. Então, obviamente, recomendo sempre colocar fontes com certificação 80 Plus, com uma garantia bacana. Então, vocês podem colocar aí uma fonte da Cooler Master, uma fonte Corsair, Thermaltake, tem umas fontes bacanas também. Bom, diversas marcas têm fontes bem bacanas no mercado, basta vocês dar uma pesquisada antes de escolher qual opção vocês vão querer, tá? Pessoal, antes de rodar todos os gráficos com os jogos que a gente fez aqui, vale salientar uma coisa. Com a GTX 970 da Gigabyte, nós fizemos jogos um pouco diferentes dos jogos que foram feitos aqui. A GTX 970 da Gigabyte ainda era feito com BioShock, tinha alguns jogos que nós tiramos e acabamos colocando jogos novos, tá? Então, uma coisa que eu quero comentar pra vocês. Aqui vocês vão ver Shadow of Mordor e o Sleeping Dogs Definitive Edition, tá? Lá na anterior nós usamos o Sleeping Dogs normal. Tá? Então aqui, talvez seja por isso que o escalonamento e média de frames vai dar uma diferença em relação às da Gigabyte, mas vale salientar o seguinte, tô pegando essas placas, elas estão ainda comigo, vou pegar essas placas agora novamente, vou refazer colocando Shadow of Mordor e colocando o Sleeping Dogs Definitive Edition, e lá no site do Papa Hardware, vocês podem acessar aí no papahardware.com.br, ele só vai comparar os jogos que ambas as placas têm para comparação, ok? Então vocês vão ver, não tem BioShock, sim, porque BioShock foi feito em apenas uma placa, na outra não tem, então nós optamos por deletar aquele gráfico só vai mostrar sempre as placas que tem os mesmos jogos para fazer comparação, tá? Isso para ficar mais fácil, não ficar com um monte de lacunas. Vai que no futuro nós vamos adicionar dezenas de jogos aqui e no futuro vocês vão olhar e vai ter um monte de parte em branco. Então a gente fez isso aí, é uma ferramenta bem bacana. Vocês podem pegar, acessar o nosso Facebook, porque quando a gente adicionar no Facebook esses jogos na GTX 970 da Gigabyte, nós vamos anunciar lá para vocês vão poder comparar exatamente como foi feito nesse teste aqui. Então, nesse teste, vamos rodar todos os gráficos aí para vocês de todos os jogos que nós fizemos, e em seguidinho eu volto e comento mais um pouquinho.
Vocês viram aí, cara, todos os gráficos, né? Vale salientar que alguns dos jogos ainda se mantêm na mesma metodologia que a GTX 970 da Gigabyte foi feita. Então, obviamente, vocês comparando lá, por exemplo, Tomb Raider, Metro Redux, Home Total War, ambas as placas ficaram numa qualidade de desempenho muito parecida. É o mesmo chip, tá, pessoal? Então, de uma fabricante, de uma montadora para outra, não vai influenciar milhões e milhões de frames de diferença. Ainda mais que o chip foi agora lançado há pouco tempo, temos apenas 2 drivers disponíveis no momento que estamos gravando esse vídeo, então é um chip que está bem verde ainda. Quem sabe no decorrer do tempo aí, sei lá, 6 meses ou algo do tipo, a diferença de drivers e com otimizações de cada uma das montadoras, a diferença fica um pouco maior. E geralmente essa diferença não é nada grande, cara. A maior diferença que nós vimos aqui no canal foi entre GTX, deixa eu ver se eu lembro, foi GTX 780 Ti, se eu não me engano, o modelo da Asus comparado com o modelo da PNY. Eu não lembro qual foi o modelo, mas acho que deu 7 ou 8 frames de diferença. Então, o melhor modelo para o pior modelo de uma placa de vídeo vai gerar uma diferença bem pequena. Isso em modelos high-end, em modelos de entrada e mid, essa diferença diminui ainda mais, acabando geralmente sempre sendo um empate. Então, geralmente a diferença vai mais por questão de estética, temperatura, consumo de energia. Acho que deve pesar bem mais para vocês do que apenas a marca, porque diversas marcas, assim como a Zotac tem modelos aqui diferenciados, a Gigabyte também tem, e outras marcas também chegaram no mercado com modelos diferenciados, e eu acho que a diferença para vocês acharem qual que é a placa legal para vocês é olhar questão da estética, temperatura, consumo de energia, porque desempenho, cara, todas vão ficar realmente, todas as GTX 970 vão ficar dentro do mesmo desempenho ali, uma pequena margem ali de erro. Bom, vocês já viram todos os testes que foram feitos aqui no canal, agora a gente vai colocar um gráfico na tela para vocês, que é o gráfico de poder de fogo, tá? Esse gráfico a gente soma todas as médias de todos os jogos que foram feitos aqui, jogamos na tela aí para vocês, e esse gráfico vai nos auxiliar aí para fazer média de frames e relação custo-benefício, que é extremamente importante. Vale lembrar que temos o Core i3 aí agora, vamos ver se o Core i3 vai se tornar um custo-benefício bem interessante nessa placa de vídeo. Então, bora ver aí o poder de fogo. Vocês estão vendo o poder de fogo no i3, 524 frames, no 6350, 518, no 8350, 530, no i5, 555 e no i7, 554. Agora a gente vai mostrar o gráfico de média de frames. O que a gente faz? A gente pega aquele gráfico de poder de fogo, que são as somas de todas as médias, divide pela média de jogos e vai dar aí a média que, a grosso modo, a GTX 970 da Zotac, em combinação com um dos processadores que nós testamos aqui, vão rodar os seus jogos em Full HD no máximo. Então, pega aí, olha só. Média de frames com Core i3 74 frames, no 6350 74 frames, no 8350 75 frames e no i5 e no i7 79 frames. Bem bacana, vale salientar ali que o i3 ele ficou ali dentro, bom, o i3 e os FX ali ficaram todos no mesmo desempenho. E também, né, cara, Intel ganhou por 4, 5 frames, não é uma diferença tão absurda. Eu acho que se você é fã da AMD, não teria problema de você colocar um processador da AMD numa single GTX 970, tá? Mas olhem o SLI vocês vão ver bem certinho que vai dar um gargalinho ali entre os processadores da AMD, mas isso fica para o próximo vídeo. Quero fazer um adendo rapidamente para vocês, cara. As placas mães para processadores da AMD, alguns modelos estão sendo retirados do mercado, que são o chipset 78, LMT, por exemplo. Só vai ficar chipsets 970 e 990. Essa é a informação que eu tenho. O custo-benefício de processadores da AMD com placas de vídeo aí vai ficar um pouco mais caro, tá? Então, quando isso realmente acontecer 100% e não tiver mais outro chipset, eu quero fazer um vídeo específico para isso, mostrando a relação custo-benefício dos processadores da AMD comparado com os processadores da Intel, dentro de uma mesma base de preço, tá? Então, só para deixar aí uma informação extra nesse vídeo. Vamos para o último gráfico, cara, que agora é o custo por frame, tá? Nós vamos pegar o seguinte, o valor do processador, o valor da placa de vídeo e dividir pela média de frames. Isso aí vai dar o custo por frame que vocês estão pagando. Então, obviamente, qual o valor menor é o menor custo-benefício. Tem casos que não é bem assim, mas eu vou explicar para vocês. Então, vamos olhar aí. Vocês estão vendo aí, o i3 ficou R$27 por frame, o 6350 também R$27 por frame, o 8350 R$31 por frame, o i5 R$31 por frame e o i7 R$35 por frame. Vocês viram ali, cara, uma comparação bem interessante é falar que o i5 e o i7 ambos tiveram a mesma base de desempenho, porém ali o i7 ficou R$35 por frame, enquanto o i5 31. O i5, então, na verdade, nesse caso, seria o melhor custo-benefício em relação à Intel, né? Seria um custo-benefício bem interessante, você não precisa colocar um Core i7 com apenas uma GTX 970. Eu falo apenas porque já é uma placa topo de linha. Cara, da série 900... Bom, a série 900 só tem duas, né? Mas a série 900, ela tá sendo a minha placa preferida, tá?
não gostei muito da relação custo-benefício da GTX 980. Ela é uma placa que tá um pouco cara demais. Ela custa, sei lá, em torno de R$800 a mais que ela e tem apenas 4 a 5 frames de desempenho superior à GTX 970. Então, quem não olhou o teste da 980 que eu fiz aqui no canal, tem o teste de single e SLI dela. Dá uma olhada lá e pensem bem qual placa vocês vão colocar aqui lá. Eu explico bem certinho para vocês. Mas o custo-benefício da GTX 970 é bem interessante. Saibam, cara, que ali tu colocando um Core i3 ou um FX 6350 ou 6300 vai ficar bem bacana também, cara. Só que saibam ali, dentro da nossa média de frames, o resultado mais alto foi entre o do i5 de 79 frames, enquanto do i3 e do 6350 foi de 74 frames. Então são 5 frames apenas de perda de desempenho. Daqui a pouco, se tu tá com um orçamento meio apertado, vocês conseguem montar uma configuração bem bacana. Coloca uma placa-mãe, por exemplo, uma H81, que é uma placa-mãe bem simples para os processadores da Intel. Coloca um Core i3 e uma GTX 970 com uma fonte de 500, tranquilo, vai rodar teus jogos no Ultra, vai rodar teus jogos com um desempenho bem bacana. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo, cara. Queria agradecer a vocês todos aí de casa que olharam esse vídeo do começo ao fim. Obviamente, vou pedir pra vocês aqui, cara, que deixem o seu like no nosso vídeo, deixem o seu comentário, o que vocês acharam desse modelinho da Zotac. Vocês gostaram do design dela ser menor do que os outros? Cara, o que vocês acharam disso? Eu particularmente gostei, como eu falei pra vocês, mas qual é a opinião de vocês aí de casa? Então, deixe o seu like, deixe o seu favorito, não esqueça de se inscrever no canal e, muito importante, siga a gente lá no Facebook, nosso Facebook, a gente sempre tá postando todos os vídeos que são lançados aqui no canal e do Facebook. Se tu puder, se tu quiser, na verdade, avalie a gente com 5 estrelinhas, vai lá dar 5 estrelinhas, deixa o seu comentário lá, porque estamos criando uma comunidade bem bacana, tanto no YouTube, no Facebook, em todas as nossas redes sociais. Muito obrigado por você que assistiu todo o vídeo e valeu, até o próximo! Quem vê acha que tá um baita de um estorvo aqui, na moral, né? Foda-se a ordem, tá ligado? Quem quiser olhar os vídeos, quem é novo no canal, quer olhar os vídeos anteriores, a Era Caio, pode olhar lá os vídeos de alguns meses atrás, vocês vão ver como é que era extremamente tosco. Agora a gente tem aí direção de arte que você faz, Caio? Direção total, diretor de arte em geral. Ele queria ter um emprego de diretor. Eu falei, escolhe aí uma profissão que a gente manda fazer o crachá e coloca. Foda que, pra quem não sabe, cara, hoje é sábado, são 7 horas da noite e a gente tá aqui desde o meio-dia fazendo teste de placa de vídeo, então... talvez... o André tá com uma cara de cansado. É que de manhã eu joguei um Borderlands e à tarde a gente ficou fazendo teste de placas de vídeo pra vocês. Então, só pra vocês não saberem, isso é só um adendo pra aquelas pessoas que às vezes falam assim, o André não tá muito no clima nesse vídeo. Cara, quem sabe, sabe, né? Quem não sabe, né? Se fode.